Cristo fiel amigo, doce é o seu amor, sempre andarei contigo, por onde quer que for. Seu grande amor me prende, junto ao lado seu, teus braços me defendem, pelo caminho aos céus. Se a tempestade ruge, se o céu azul está, eis Cristo me protege, em paz me guardará. Perto Jesus, mais perto, leva de ti meu ser, de coração aberto, atento ao teu querer. Amigo muito fiel, tenho em meu Jesus, seu doce amor me envolve, meus pés ao bem conduz. Sem ele aqui não posso nunca ao céu chegar, assim com ele eu ando, no além irei morar. Meu cordial boa noite a todos. Para mim é uma alegria muito grande quando nós podemos abrir a palavra de Deus e aprender um pouquinho mais a respeito dela. Nós estamos numa série sobre relacionamentos e hoje nós vamos falar sobre um personagem que eu gosto muito. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Não existe ninguém que não seja pecador no planeta Terra. E eu acredito que esse personagem, e eu estou falando de José, eu acredito que ele também tenha sido pecador, mas o que eu gosto é que, apesar da Bíblia falando de vários personagens, muitas vezes mostra o erro deles, é contado o erro deles na Bíblia. Esse personagem não conta erro dele na Bíblia. Eu tenho certeza que ele era pecador, mas a Bíblia não fala de erros dele. E tem algo dentro da história desse personagem, que é José, que fez uma grande diferença na vida dele. José, ele não era o caçula, mas ele era um antes do caçula dos filhos de Jacó. Ele era filho da esposa amada de Jacó. Jacó teve duas esposas e duas concubinas. Naquela época, apesar de nunca ter sido da vontade de Deus, naquela época, as pessoas que eram seguidoras de Cristo faziam coisas que era prática das pessoas do mundo. Eles praticavam as mesmas coisas. Deus nunca se agradou disso, nunca aceitou isso, mas acontecia. Hoje em dia, muitas vezes também Deus não aprova algumas coisas que nós fazemos, mas não quer dizer que Deus tenha que nos desprezar por isso. Se Deus fosse nos desprezar por todas as desaprovações que Ele tem ao nosso respeito, nós não teríamos nunca condições nem sequer de falar o nome de Deus, ouvir uma igreja. Já era para todo mundo, não tinha a menor condição. Todos nós necessitamos da graça de Cristo. Bom,
por ser o primogênito da mulher que ele mais amava, e essa mulher durante muitos anos não pôde ter filho, só depois de uma intervenção divina foi que ela teve filho, José era muito amado pelo seu pai. E dentro desse relacionamento entre filhos e pai, e entre irmãos, aconteciam algumas tragédias na vida de José. A primeira tragédia, Jacó preferia José. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o preferido dos filhos era José. Primeira tragédia na vida de José. Sabe, queridos, nós precisamos, se você é pai, é mãe e tem mais de um filho, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque isso é um perigo tremendo. É interessante que muitas vezes, quando isso acontece, o que eu tenho visto em muitos momentos que eu pude perceber esse tipo de coisa, é que os pais não perdem um filho só, ele perde os dois. Ele perde um por mimar demais e o outro por saber que é o preterido ao irmão. Então é algo que não pode acontecer. Se por acaso em algum momento na sua vida isso aconteceu, você precisa de dobrar o seu joelho e implorar que Cristo te ajude para que isso não aconteça mais. Existem casos em que, não que os pais prefiram um a outro, mas que tem um que precisa de mais cuidado do que outro. Isso acontece. E no momento que aquele precisa de cuidado, às vezes até parece que nós nos esquecemos dos outros filhos. Isso não é verdade, mas parece. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nas férias que eu e minha família tiramos no início desse ano, final do ano passado, início desse ano, o meu mais novo ficou muito doente, e nós tivemos que sair correndo com ele para o hospital. E enquanto saímos para o hospital, nós simplesmente nos esquecemos do mais velho. Tudo bem que ele estava cuidado, estava com os avós, tal, mas parecia que a gente tinha se esquecido dele, até que a gente pegou o telefone e ligou onde ele estava, no hotel, e falamos com os tios, e olha, cuida, não, pode deixar, nós já sabemos, o Igor está sendo cuidado. Mas eu queria que ele soubesse que nós não havíamos esquecido dele, apesar de momentaneamente parecer que havíamos esquecido, porque todas as nossas atenções eram no mais novo, porque ele estava muito doente. Isso acontece, mas demonstrar preferência é uma tragédia para ambos os filhos. Isso não pode acontecer. E dentro desse relacionamento, a gente precisa de entender como Deus me enxerga. E aí nós precisamos de entender que Deus, o Pai, Ele não faz acepção de filhos. Não existe um filho que Ele ame mais do que o outro. E às vezes fica difícil a gente entender isso quando a gente vai lá na Bíblia e lê lá que Jesus saiu então com João, que era o discípulo amado. Quer dizer que João era amado e os outros não? Ou quer dizer que Deus ama aquele que está na igreja e o que está ali do lado de fora não? Quer dizer que se eu sou bem-sucedido, educado, quem sabe rico, Deus me ama. Agora, se eu sou pobre, lascado, na sarjeta, bêbado, Deus não me ama. Isso não existe. Quer dizer que se eu venho à igreja, guardo os mandamentos de Deus, faço as coisas corretas, sou um bom homem, Deus me ama. Quer dizer que eu sou mau, eu sou ruim, eu quero matar os outros, e aí Deus não me ama. Quer dizer então que Deus me ama, mas não amou Hitler? É muito difícil a gente entender isso, queridos. Mas Deus amava Hitler tanto quanto Ele me ama. Difícil de entender isso. Mas precisamos de começar a entender o nosso Deus. E para nós conhecermos o nosso Deus, nós precisamos de entender que, diferentemente de Jacó, Deus não é um pai que não faz acepção de pessoas. É difícil entender como Deus pode amar alguém que nós temos repúdio. Mas Deus ama. E quando nós entendemos isso, existe algo muito importante que às vezes acontece na nossa vida. Às vezes nós não somos tão ruins quanto várias pessoas, e às vezes a gente olha, eu não sou tão ruim quanto ele, mas pode ser que o diabo vire para mim, para você e fale assim, olha, você é muito pecador, você foi longe demais, Deus não te aceita mais. Isso é mentira. Ele é mentiroso, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, ele é mentiroso desde o princípio. Deus me aceita sempre, independente de qualquer outra coisa. Ele deseja muito que eu seja como Ele quer. Agora Ele me aceita como eu estou. Isso nós não podemos esquecer. Diferentemente de Jacó, Deus é um pai que não faz acepção de pessoas. Na vida de José isso foi uma tragédia. José foi muito mimado.
E ele teve alguns sonhos. Todos nós conhecemos a história de José. Aqueles que não conhecem, José teve 2 sonhos. Em um, ele e os irmãos atavam feixes. De repente o feixe dele ficou em pé. O feixe dos irmãos rodeou e se inclinou diante do feixe dele. E ele contou para os irmãos. E os irmãos ficaram arara. Até porque o pai dele já tinha demonstrado publicamente essa preferência para o José, quando deu para ele uma bonita capa toda colorida, e os irmãos não tinham essa capa. Isso causou ódio, discórdia entre José e seus irmãos. Para piorar tudo, José era dedo duro. José era dedo duro. A Bíblia diz que José ia contar o que os irmãos faziam de errado. Sabe, a gente precisa nesse momento, abrir um parênteses. É sempre bom que tenha um contando o erro do outro. Lá em casa é desse jeito, um acaba entregando o outro. E eu falo para eles que eles têm que ter uma certa lealdade um com o outro, mas não pode ter lealdade no erro. O triste é que muitas vezes um vai contar do erro do outro querendo ver sangue. Querendo que eu pegue, bata no outro e ponha de castigo. É esse o objetivo. Está aí uma outra lição sobre relacionamento. Muitas vezes nós, com os nossos irmãos, ou irmãos carnais, ou irmãos em Cristo, nós queremos contar para todo mundo algum podre do sujeito, porque nós queremos ver sangue. Afinal de contas, precisa de se tomar uma providência a respeito desse erro. Pastor Braga me falou ontem, na hora do almoço, uma frase que já me marcou. Ouvi ontem pela primeira vez. Ele leu num livro de um camarada que ele, durante muito tempo, teve muitos problemas mesmo, e ele alcançou a graça de Jesus. E ele disse o seguinte: se você não puder encontrar graça na igreja, em que endereço eu devo procurar? Esse é o lugar de graça. Esse é o lugar de abraçar o irmão ferido. Quem em sã consciência abandona um amigo, um soldado ferido na guerra? Só existiu um exército no mundo inteiro que fez isso, era o exército romano. O exército romano, se alguém caísse ferido, ele passava em cima e continuava a luta. Nenhum outro exército desse planeta, ninguém jamais fez isso. Quando tem um companheiro ferido, ele vai lá, às vezes sobre o risco da própria vida, mas ele vai lá e pega o sujeito e carrega sobre os ombros e tira da linha de fogo e tenta curar a pessoa de todas as formas. Nós precisamos de aprender isso. Precisamos de aprender que nos nossos relacionamentos nós precisamos de, o irmão, ao soldado estar ferido, diferentemente de abandoná-lo, precisamos de carregar nos ombros. Esse é o momento de carregar nos ombros. José falou, conseguiu o ódio dos irmãos, a ponto dos irmãos o venderem para o Egito. E aí acontece algo maravilhoso na vida de José, e pode acontecer nas nossas vidas, se nós o permitirmos. Primeira grande coisa, eu gostaria de ler para vocês, para a gente não perder a essência. Essa citação é de uma escritora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não sei quantos já ouviram falar, Ellen White, é uma escritora bíblica da igreja, e ela descreve essa situação de forma muito interessante, quando ela diz o seguinte, olha só. Na providência de Deus, mesmo esta experiência ruim, no caso José sendo vendido pelos seus irmãos como escravo, seria uma bênção para ele. Outra lição importante que nós precisamos tirar: Deus é capaz de transformar possíveis, visíveis maldições em bênção. Aquela pessoa que perdeu a hora e não consegue chegar, e muitas vezes a gente fica bravo com aquela situação toda, pode ser que Deus esteja fazendo algo por você. E às vezes a gente não enxerga, mas às vezes a gente enxerga. Quando a gente enxerga é muito gostoso. A gente vê o cuidado de Deus. Há um tempo atrás, eu estava com o meu carro ali na Rio Branco, e naquele
naquela lombada eletrônica que tem pouco antes da Coronel Antônio Alves Pereira. Eu fiquei extremamente irritado porque eu estava atrás de uma pessoa muito lento. Ele passou a uns 20 e poucos no radar de 40. E quando ele terminou de passar, ele não acelerou. Eu esperei passar as tartarugas, dei seta para a direita, para poder ultrapassá-lo e ir embora. E ele me fechou, sem mais nem menos. E eu então freiei, segurei um pouco mais, dei seta para o outro lado e ultrapassei. Pouco antes, um segundo antes de eu cruzar a Coronel Antônio Alves, passou uma pessoa, não sei quem, me parecia que tinha 2 pessoas dentro do carro. Subi na Coronel Antônio Alves e avançando o pare que é dela em altíssima velocidade. Se eu tivesse conseguido ultrapassar aquele cidadão, elas teriam batido em mim com certeza absoluta. Porque a diferença foi segundos. Sabe, muitas vezes a gente não consegue entender algumas coisas que acontecem, chegam a acontecer de ruim, mas Deus pode transformar qualquer coisa ruim, qualquer experiência desagradável em bênção, e isso nós precisamos de aprender. Muitas vezes Deus permite algumas dessas experiências, porque Ele quer desesperadamente te salvar, e Ele fala com você e você não ouve. Então Ele até deixa algumas coisas acontecer, e aí o seu ouvido de repente, puxa vida, agora eu estou ouvindo o que antes eu não ouvia. Nós precisamos de entender que Deus nos ama e quer nos salvar. E foi isso que aconteceu na vida de José. José então agora vendido como escravo, José vai na direção do Egito, e aí novamente essa escritora tem uma citação muito interessante, porque ela diz que o pouco tempo que José teve nessa circunstância, foi para ele mais importante do que uma vida inteira, quem sabe, algumas horas apenas. Olha só, ela falou que ele olhou, quando ele estava sendo levado como escravo, à medida que ele andava, ele olhou para trás e viu as colinas, onde o pai tinha as tendas armadas, e ele chorou desesperadamente. Olha o que aconteceu. Com o coração a tremer, olhou para o futuro. Ele viu tudo o que tinha acontecido. O ódio dos irmãos por ele, quando jogaram dentro do poço e depois vendendo. Ele viu toda aquela situação. Depois, se vocês quiserem ler a história na Bíblia, está no capítulo 37 de Gênesis em diante, você vai encontrar a história de José. José tremeu quando ele olhou para o futuro. Que mudança na situação. De um filho ternamente acalentado para o escravo desprezado e desamparado, só e sem amigos. Qual seria a sua sorte na terra estranha que ele ia? Por algum tempo José entregou-se a uma dor e pesar incontidos. Aprendeu em poucas horas o que de outra maneira anos não lhe poderiam ter ensinado. Seu pai, forte e terno como havia sido seu amor, fizera-lhe mal com a sua parcialidade e indulgência. Esta preferência imprudente havia encolerizado seus irmãos e os incitara à ação cruel que os separara de seu lar. Mas na providência Deus poderia transformar essa maldição em bênção. Os efeitos dessa preferência também eram manifestos em seu caráter. Defeitos haviam sido acariciados que agora deveriam ser corrigidos. Ele estava tornando cheio de si mesmo e exigente. Acostumado à ternura dos cuidados de seu pai, viu que não se achava preparado para competir com as dificuldades que diante dele estavam, na vida amarga e desconsiderada de estrangeiro e escravos. Então, os seus pensamentos volveram-se para o Deus de seu pai. Na meninice, pais, melhor momento de ensinar para os filhos a amar a Cristo, na meninice. Na meninice fora ensinado a amá-lo e a temê-lo. Muitas vezes na tenda do pai ouvir a história da visão que Jacó tivera quando se retirara de seu lar como exilado e fugitivo.
Contaram-lhe a respeito das promessas do Senhor a Jacó e como tinham elas se cumprido. Como na hora da necessidade os anjos de Deus tinham vindo instruí-lo, consolá-lo e protegê-lo. E aprender acerca do amor de Deus, provendo um redentor aos homens. Todas essas lições preciosas vinham agora vividamente diante dele. José acreditava que o Deus de seus pais seria o seu Deus. Ali mesmo, se entregou completamente ao Senhor e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele na terra do exílio. Naquele momento, por causa daquela tragédia toda, José se converteu ao Senhor Jesus. Sabe, queridos, às vezes nos nossos relacionamentos interpessoais acontecem algumas coisas. Há muitos anos atrás, eu nasci em lar adventista. Aprendi a respeito de muitas coisas. Eu tinha capacidade de citar muitos textos da Bíblia sem sequer nunca tê-los lido. Citava frases dessa escritora Ellen White, sem nunca ter lido também. Vivi uma vida de um cristão mais ou menos, durante muito tempo. Até que um dia, por causa de um relacionamento com uma menina que eu estava afim dela, e no final de um culto JA, ela falou uma frase, e que porque eu estava afim dela, eu estava perto e eu ouvi, e aquela frase mudou minha vida para sempre. Naquele dia, eu tive o meu encontro com Deus. Dos relacionamentos que nós temos no nosso dia a dia, pode sair a nossa salvação. Talvez na mão amiga, talvez na frase de alguém que você gosta, talvez, quem sabe, de uma discussão ou de uma briga, mas que, quem sabe, aquela situação impulsionou você para os braços de Jesus. Não podemos achar ruim se no final das contas nós estamos indo para o braço de Jesus. E nos nossos relacionamentos, muitas vezes, Deus até permite que algumas coisas ruins aconteçam, para que nós entendamos e consigamos enxergar o amor que Ele tem por nós. E aí Ele pode transformar, inclusive, o nosso relacionamento. Olha que coisa maravilhosa. Foi assim com José. José tinha um relacionamento terrível com os irmãos, e um relacionamento que o pai tinha com ele também terrível, porque a preferência é um desastre. Mas diante de toda essa catástrofe desse relacionamento, um relacionamento de pura catástrofe, acontece algo fantástico, que é José voltar-se para Deus, perceber que sem Deus ele não seria nada no futuro. E aí, queridos, o que acontece a partir daí é só bênção. Aquele menino mimado virou um homem em poucas horas, porque aceitou o Senhor Jesus, porque pediu auxílio do Senhor Jesus, porque entregou a vida a Jesus. Ele entregou tanto a vida a Jesus, que ele, como escravo, começou a cuidar dos bens de um outro camarada, que não tinha nada a ver com Deus, que não queria saber do Deus verdadeiro, mas Deus enriqueceu aquele sujeito mais ainda. E a Bíblia diz que Deus fez prosperar todos os bens de Potifar por amor a José. Você já pensou que de repente o seu patrão lá no seu trabalho pode enriquecer porque Deus ama você e porque você é fiel a Ele? Você já pensou nisso? E não há nenhum problema nisso. O problema é se seu patrão falir, aí você fica sem emprego. Agora, se ele respeitar você, adorar a Deus, inclusive no dia de sábado, que não são muitos que aceitam, mas aqueles que aceitam, eu tenho certeza absoluta, Deus confere bênçãos materiais para essas pessoas, através de você. Você pode ser uma bênção. No relacionamento entre patrão e empregado, o patrão pode receber bênçãos através de você. Que coisa incrível. Porque foi assim com Potifar, é o que a Bíblia diz. Depois disso, Satanás, através da mulher de Potifar, tenta fazer com que José caísse. José estava numa situação muito boa. Um escravo que ia e vinha a hora que quisesse.
andava para todo lado, tinha todas as coisas, inclusive os bens do patrão na mão. Lembra do que ele fala para a mulher de Potifar? O meu patrão não me negou nada, eu tenho tudo, ele nem sabe o que tem e eu sei. Agora, você é a mulher dele, eu não tenho direito sobre você, não existe a menor possibilidade. E ela insistiu com ele, e insistiu, a ponto de, diz a Bíblia, de agarrá-lo, avançou literalmente. José tentou se desvencilhar, e ela agarrou ele pela roupa, ele largou a túnica para trás e fugiu. José foi rude com a tentação, queridos. José vira para a mulher de Potifar: você ficou maluca, mulher? Como que posso eu fazer tamanho mal e pecar contra Deus, pecar contra o meu patrão? Queridos, se necessário for, nós precisamos de ser rudes com a tentação. Não podemos ter lisonja, ficar acariciando, rodeando a tentação. Quem sabe aquele elogio que você percebe não soou muito bem, você consegue perceber a intenção daquela moça ou daquele rapaz, naquele elogio que faz a você. Não podemos ficar: oh, muito obrigado, você foi muito gentil. Mas assim, eu sou casado, né? Se eu não fosse casado, tudo bem. Nada disso. Minha filha, você tem ideia do que você está falando? Eu sou casado. Eu tenho um pacto de fidelidade com o meu Deus e com a minha esposa. Você precisa de entender isso. Se necessário for, queridos, como José, precisamos ser rudes com a tentação. Não podemos aceitá-la. José não aceitou. Por causa da fidelidade dele, ele foi para a cadeia. E olha, eu vou repetir. Por causa da fidelidade dele, ele foi para a cadeia. Naquela época, naquelas circunstâncias, um escravo que se atrevesse a tocar na esposa do patrão era morto imediatamente. Por que Potifar não matou José? Quando a esposa dele vira para ele e fala assim: José tentou me seduzir, até largou a capa dele aqui. Por que Potifar não matou? Potifar conhecia José. Sabia que cometeria uma injustiça tremenda se matasse José. Porque José era fiel e Potifar sabia disso. Por isso jogou José na cadeia. Ele não podia não fazer nada. Ele ia ficar ruim com a esposa. Mas ele também não podia matar José. Então ele colocou José na cadeia. Novamente, uma coisa ruim, mas que Deus podia transformar em bênção. Por causa da cadeia, José chega a ser vice-rei do Egito. Vice-rei do Egito, por causa da cadeia. Porque os irmãos o venderam, a ponto dele mesmo falar para os irmãos: queridos, fiquem tranquilos, quando os irmãos se ajoelham diante dele, como ele tinha visto no sonho, ele agora vice-rei, os irmãos não reconhecem, ele reconhece os irmãos, e quando ele se declara para os irmãos que é ele, os irmãos pedem perdão para ele, ele fala: fica tranquilo, Deus, eu estou exatamente no lugar que Deus queria que eu estivesse. E aí, queridos, a última lição de um bom relacionamento entre irmãos: perdão. Se não houver perdão, nós não conseguimos nos relacionar com ninguém. Se a minha esposa não me perdoar, ela só tem uma alternativa a fazer comigo: me mandar sumir da vida dela. Porque várias vezes eu a magoei, muitas vezes eu a magoei. Se eu não perdoar a minha esposa, queridos, eu não tenho outra alternativa a não ser eu sumir no mundo ou eu mandar ela embora da minha vida. Porque ela já me magoou. Se você, meu querido, você que é meu irmão, se você errar contra mim, e pode acontecer muito pior, eu que sou um líder da igreja, que de repente tantos esperam tanto de mim, eu posso errar contra você. Mas se você não estiver disposto a me perdoar, não vamos ter relacionamento. Nós precisamos de extrair da história de José toda essa beleza, todas essas lições importantes para a nossa vida. Precisamos de entender que José decidiu ser fiel a Cristo, e foi essa decisão que
transformou a vida dele. Eu gostaria de ler essa frase que Ellen White fala. Deixa eu ver se eu vou conseguir achá-la aqui. Serviria ao Senhor com inteireza de coração. Enfrentaria as provações de sua sorte com coragem e com fidelidade. Cumpriria todo o dever. A experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José. Sua terrível calamidade transformara-o de uma criança mimada em um homem poderoso, corajoso e cheio de si. Sua alma freniu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus, de agir em todas as circunstâncias como convinha a um súdito do céu. Serviria o Senhor com inteireza de coração. Que seja essa a minha, a sua experiência. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando. Eu não sei se você tem problema de relacionamento com o esposo, com a esposa, com filhos, com o pai, com membros da igreja, com vizinho. A única coisa que eu sei é que a história de Deus agindo na vida de José foi capaz de curar todos os problemas de relacionamento que José tinha. O problema do pai superprotegê-lo, o problema com os irmãos odiá-lo, o problema com todas as pessoas que ele conviveu no Egito. A fidelidade a Deus o manteve vivo quando tudo dizia para Potifar matá-lo. A fidelidade a Deus fez com que o chefe da cadeia entregasse todas as chaves da cadeia na mão do prisioneiro. Já viu isso? Aqui em Minas a gente gosta de dizer que é colocar a raposa cuidando do galinheiro. Foi o que o chefe fez, pôs a raposa cuidando do galinheiro. Fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus transforma a aparente maldição numa maravilhosa bênção. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe para sermos fiéis a Deus. Decidirmos hoje. Um dia, um momento, foi suficiente para a vida de José. Uma frase na porta dessa igreja foi suficiente para a minha vida. Queira Deus que essa noite seja suficiente para a vida de vocês e para a minha, para que nós nos encontremos muito em breve na eternidade com Jesus Cristo. Eu gostaria de convidá-los, se nós cantássemos juntos, o hino 474. Ele fala justamente sobre a minha decisão e a sua decisão de seguir a Jesus Cristo, independente do que aconteça. Seja escravo, seja livre, seja vice-rei, que possamos sempre seguir a Jesus Cristo. José foi provado no pouco e foi provado também no muito. Em todos os momentos, apesar de com certeza ele errar, a Bíblia diz que ele permaneceu fiel. Que Deus nos abençoe para que nós também permaneçamos. Amém. E o hino diz muito bem: estou seguindo a Jesus Cristo, e esse caminho eu não desisto. Não vamos desistir mesmo. Vamos manter firme nesse caminho, que sem dúvida nenhuma ele nos conduzirá à eternidade. Ao som aí do DVD lá em cima, vamos levantar e orar a Deus, e louvar a Deus nessa hora. Estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente.
Atrás do mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Oremos. Senhor Deus, quando José tinha 17 anos, o Senhor transformou todas as mazelas que ele tinha até então em bênçãos. Nós queremos nessa noite implorar que o Senhor transforme também todas as nossas mazelas desse mundo de pecado em bênção, em glória e exaltação ao Teu nome. Queremos ser fiéis ao Senhor. Ajude-nos, portanto, pedimos agradecidos por Jesus. Amém.